Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história incrível, lá de Gênesis capítulo 40. É uma daquelas narrativas atemporais, sabe? Sobre destino, esperança e, claro, sobre promessas que acabam esquecidas. E o mais curioso é que tudo isso se desenrola no lugar mais improvável que se possa imaginar, uma prisão egípcia. Vamos começar com uma pergunta. E se um sonho pudesse realmente prever o seu destino? Isso não é coisa de conto de fadas, não. Para dois homens numa prisão no Egito, essa resposta era literalmente uma questão de vida ou morte. É exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Então, nossa história começa no cenário menos provável para uma profecia. Uma prisão escura e úmida no Egito. É um lugar de puro desespero, onde o futuro é uma grande interrogação e a liberdade parece algo, bem, impossível. E quem são os nossos personagens nessa trama? Bom, primeiro temos José, um jovem hebreu que, olha, só passou por maus bocados. Foi vendido como escravo, acusado injustamente e agora está aí, jogado na prisão. Com ele, dois ex-funcionários de alto escalão do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Pois é, os dois caíram em desgraça e agora dividem a mesma cela, naquela angústia de esperar um julgamento que pode significar vida ou morte. A rotina da prisão é totalmente quebrada numa certa manhã. O copeiro e o padeiro acordam e estão visivelmente perturbados. Ambos tiveram sonhos muito vívidos, muito estranhos na mesma noite, e a angústia está estampada no rosto deles. Eles sentem que os sonhos significam alguma coisa importante, mas o quê? Eles não conseguem decifrar. E é aqui que José entra em cena. Vendo a aflição dos dois, ele se aproxima com uma calma que chega a ser surpreendente. Ele não dá um palpite qualquer, ele faz uma afirmação de fé. Ele se coloca ali como um intérprete, pedindo que confiem nele e contem o que sonharam. Vamos começar pelo sonho do copeiro, uma visão de vida, de abundância, que, vamos combinar, contrasta e muito com a realidade sombria daquela prisão. Então, o que ele viu exatamente no sonho? Uma videira surge na frente dele com 3 ramos, e num piscar de olhos, esses ramos brotam, florescem e dão uvas maduras. No sonho, ele se vê de volta à sua antiga função, ele pega as uvas, espreme na taça do faraó e serve para ele. A interpretação de José é direta e muito otimista. Os 3 ramos são 3 dias. Em exatos 3 dias, o copeiro vai ser perdoado e vai voltar para o seu antigo cargo, servindo o faraó de novo. Uma notícia incrível para alguém que está preso. E nesse momento, aproveitando essa pontinha de esperança, José faz um apelo muito pessoal, um pedido bem simples. Quando o copeiro estiver livre e bem, que ele se lembre daquele homem que ficou para trás na prisão e interceda por ele. Agora, o foco muda completamente. A atenção se volta para o segundo sonho. Animado com as boas notícias do colega, o padeiro fica ansioso para saber o que o futuro reserva para ele também. O otimismo toma conta da cela por um instante. Pensa bem, se o sonho do copeiro teve uma interpretação tão boa, o dele também deve ter, certo? Com o coração cheio de esperança, ele conta a sua visão, esperando um destino tão favorável quanto. O sonho do padeiro, no entanto, tem um clima bem diferente. Ele se vê com 3 cestos de pão na cabeça. No cesto de cima, os melhores pães, feitos para o faraó. Mas aí algo perturbador acontece. Aves descem do céu e começam a comer o pão, diretamente do cesto na cabeça dele. E a interpretação de José é brutalmente honesta e sombria. Os 3 cestos, assim como os ramos, significam 3 dias. Só que o final é trágico. Em 3 dias, o faraó não vai libertá-lo, mas sim executá-lo. O silêncio que deve ter ficado naquela cela dá para imaginar. Ok, os sonhos foram contados, as interpretações foram dadas, agora a história avança para o momento da verdade. Será que as previsões estavam certas? A contagem regressiva começa. O primeiro dia é o da profecia. O segundo, uma espera agonizante, imagino. E no terceiro dia, que por acaso era o aniversário do faraó, a verdade vem à tona. E tudo, absolutamente tudo, acontece exatamente como José previu. A simetria dessa história é simplesmente perfeita, não é? 2 prisioneiros, 2 sonhos, 2 destinos completamente opostos. A videira que prosperou significou restituição, e o copeiro foi restituído.
O pão comido pelas aves significou execução, e o padeiro foi executado. As profecias de José se provaram 100% corretas. A profecia se cumpriu. A justiça, ou a falta dela, foi feita. Mas a história ainda tem um último ato, um que foca no homem que tornou tudo isso possível. Não resta a menor dúvida. As previsões de José se concretizaram em cada mínimo detalhe, provando o dom que ele tinha. Ele deu esperança a um homem e uma verdade terrível a outro, e estava certo sobre os dois. Só que o copeiro Moura, assim que voltou pro luxo e pra segurança do palácio, ele simplesmente esqueceu de José. É isso mesmo. Aquele pedido feito na prisão, aquela promessa que ficou no ar, tudo isso se perdeu no meio da comemoração da sua própria liberdade. E isso nos mostra uma verdade humana bastante universal, né? Uma promessa feita na hora do desespero pode ser esquecida com uma facilidade enorme na hora do alívio. A gratidão, às vezes, tem uma memória bem curta. Então fica a pergunta: o que realmente define o nosso caminho? É o destino que pode ser previsto em sonhos? É a fé que nos guia nos momentos difíceis? Ou são esses pequenos atos de lembrar e de esquecer que, no fim das contas, mudam todo o curso da nossa vida? Essa história tão antiga nos deixa com essa questão, para a gente refletir.